Eu acho que você já sabe. Bailarina do universo de John Wick traz aí uma grande questão. O filme é tão bom quanto os 4 outros da franquia? Bom, a gente vai ver isso no vídeo de hoje. Se o filme consegue manter aí a qualidade da franquia, ou se tem aqueles percalços no meio do caminho. E se Ana de Armas consegue manter um filme, né, ou ela precisou de uma ajudinha, né, do Keanu Reeves nessa questão. Mas vamos lá, depois que você deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Então, bora lá! E bom, talvez esse vídeo chegue um pouco mais atrasado, porque eu estou gravando um pouco depois, né, do lançamento no cinema, porque na mesma semana tivemos 2 lançamentos e isso acaba afetando, né, a nossa resenha aqui, porque a gente não tem aí uma equipe, né, com editores infinitos. Não, a gente é só 2 malucos aí fazendo o vídeo pra internet no tempo que dá, basicamente. Então, talvez tenha chegado um pouco atrasado, mas eu quero dar a minha opinião aqui, né, depois que eu assisti o filme. Do que se trata Bailarina? Basicamente traz a história de Eve McCarro, ou também conhecida como A Bailarina, vivida pela Ana de Armas, que é um nome bem sugestivo para um filme de ação, né? Mas enfim, casou perfeitamente. A história dela começa quando ela era criança e, no caso, um grupo, né, uma seita, na qual o seu pai participava, acabou por ir atrás dele para eliminá-lo, após ele não servir mais e ter deixado a seita para cuidar de sua família. Então Eve acaba ficando sozinha e quem a encontra, né, é basicamente esse submundo do John Wick, né, que traz aí as famílias e coisas do tipo que acolhem essas crianças, né, para que elas sejam treinadas para virar assassinas, com uma fachada um pouco diferente do ramo oficial, né, digamos assim. E a família, o grupo ou a seita que acolheu ela é a Ruska Roma, que seria a mesma, né, família que acolheu o próprio John Wick. Por isso eles têm essa conexão, ou uma certa conexão, né? E após alguns acontecimentos da própria franquia, como John Wick 1, 2 e 3, Eve acaba percebendo que o John Wick teve que tomar algumas escolhas para vingar a sua família, no caso a sua esposa. Porque ele acaba deixando esse lado, né, para enfrentar o próprio sistema. Algo que fica meio subentendido. Não é só pelo cachorro que John Wick fez tudo aquilo, né? Mas por conta dele, né, querer enfrentar esse sistema, porque ele entendeu que ele nunca ficaria em paz. Inclusive, essa é uma das jornadas de Eve nesse filme aqui, porque ela também vai buscar vingança pela sua família, que foi basicamente eliminada. Então, vamos lá falar agora sobre a questão do filme como um todo. Você gosta de dançar? Eu conheço uma escola de dança. Então vamos lá. Bailarina se trata de um filme dentro do universo de John Wick. E já vou responder a grande pergunta que muitos provavelmente vão fazer. Onde se encaixa, né, esse filme de Bailarina? Basicamente, o filme se passa entre o 3 e o 4, então ele seria o 3,5, sabe? O filme Bailarina traz essa história novamente de vingança pela família da própria Eve, né, da própria Bailarina, que acabou então tendo que se desvencilhar desse grupo, né, da sua família, a Ruska Roma. É engraçado falar, né, Ruska Roma, que é basicamente um grupo russo, né, que treina crianças para ser assassinas, basicamente, algo que lembra bastante a própria premissa da Sala Vermelha, né, da Viúva Negra lá da Marvel. Então, é mais ou menos essa questão, onde são agentes secretos e coisas do tipo que têm determinadas missões de eliminar pessoas. Por isso, então, ela, né, faz parte desse mundo do John Wick, esse submundo do crime. E aqui, o roteiro, ele tem alguns subtextos que você precisa entender a franquia como um todo, a história de John Wick como um todo, para você conseguir entender um pouco mais sobre o contexto, porque a questão do roteiro, ela não é o forte, né, da franquia John Wick, mas quando você consegue entender todo o parâmetro, né, toda a questão que John Wick tenta inserir dentro desses filmes de ação, você consegue entender algumas nuances. A principal delas é que o próprio filme, a saga John Wick, no caso, né, não é sobre uma vingança por um cachorro, sabe? Mas sim pela questão dele, por ele ter saído ou tentado sair desse sistema, mas caindo em si que ele nunca vai sair desse sistema.
A única forma dele sair, ou matando todo mundo, que é basicamente o que ele está tentando fazer, ou morto. Então é as duas questões que ficam mais implícitas aqui dentro do filme. E diga-se de passagem, essa subtrama, esse subtexto que fica, né, nessa perspectiva, que fica na ideia do roteirista, é que a primeira parte do filme é essa história de origem, é ela tentando se encontrar no mundo, basicamente, onde a sua família foi brutalmente assassinada, e o porquê disso ter acontecido. Ela acaba tendo ali algumas outras questões, né, algumas outras missões que acabam fazendo com que ela tome essa atitude de sair do sistema quando ela vê a sua própria história se repetindo. Inclusive, né, com o personagem do Norman Reedus, que, assim, poderia ser melhor aproveitado, eu acho que dentro da trama, mas ainda assim é bem legal a participação dele, apesar de curta, né? Eu acho que a gente queria mais um pouquinho de Norman Reedus em tela. Mas, apesar disso, o filme usa essa questão para fazer ela raciocinar o seguinte: se isso está acontecendo novamente, inclusive pelo que aconteceu com o meu pai, isso se aplica ao próprio John Wick. Então, essa questão que sempre se repete é o que ela está tentando, né, entender. Porque depois que você é descartado ou você não quer mais fazer parte dessa vida, eles acabam te eliminando. Então, se você não serve mais, a gente vai ter que apagar você. E se até mesmo o próprio John Wick, que dentro desse universo é realmente assim um cara que beira o sobrenatural, né? A mítica dele é tão insana, né? O próprio mito do Baba Yaga nesse submundo é tão grande que faz ela se questionar se nem ele, que é o Baba Yaga, o John Wick, o maior nome que nós temos, está livre dessa questão. Quem sou eu para estar, né, basicamente livre desse peso que é matar essas pessoas, e basicamente só pela missão, né, só pela família. E aí quando ela se vê nesse ponto, ela acaba, né, tentando se desvencilhar. E o próprio John Wick é inserido, né, dentro dessa trama a partir disso, entende? Então as coisas acabam se amarrando por conta disso. A participação também, né, do Keanu Reeves é pontual, mostra a mítica que ele tem, que na verdade realmente é insana, nem mesmo ela se compararia ao próprio John Wick, e o filme deixa isso também no subtítulo ou na cena em si, tanto é que o próprio filme se amarra nisso. Ó, a gente é do filme John Wick aqui, a gente é do universo de John Wick, mas a gente não é o John Wick, a gente não é essa entidade John Wick. Então esse spin-off sabe o lugar em que se encontra, entende? Então ele é bem lúcido quanto a isso. A narrativa se constrói, o primeiro e o segundo ato são meio perdidos, mas a partir do momento em que o roteiro começa a deslanchar, isso acaba sendo, querendo ou não, um pouco de genialidade nessa questão, que o próprio roteiro se amarra à própria personagem nessa questão de eu não sou o John Wick, mas a partir desse momento aqui, eu vou ser bailarina. Então o filme e a personagem acabam se desvencilhando disso, sabe? Então criando a sua própria identidade, mesmo se apoiando no John Wick, entende? Então eles são bem lúcidos nessa questão. E aí vem toda a inventividade das cenas de ação, das coreografias, das cenas icônicas. Muitos se lembram da cena da biblioteca do John Wick, né? Que ele mata o cara com um livro, da cena do lápis, né? Que ele faz também. Algumas dessas cenas que ficam muito marcantes, como a cena da 12 de fogo. Então essas cenas são características do personagem John Wick. Aqui eles precisavam inventar a sua própria identidade ou tentar, porque não é como se eles quisessem ser John Wick, mas sim esse spin-off um pouco menor. Se apoiam claramente no universo e no nome de Keanu Reeves e do próprio John Wick? Sim, mas eles são lúcidos quanto a isso. A gente está usando, mas a gente quer contar a nossa própria história, porque não é do mesmo diretor, né? Apesar do diretor da saga estar ali envolvido diretamente, não é ele que assina como diretor, então tem todas essas questões. Então no filme vai ter a cena da granada, que é insana, que assim, é uma dessas cenas que você fica, caraca, beleza, essa aqui eu vou lembrar. A cena do lança-chamas, que é bem louca mesmo, e a própria inventividade sobre uma bailarina, uma mulher claramente mais frágil, ou no caso menor, né, um pouco menos robusta do que o próprio John Wick, se apoiaria dentro desse submundo. E a inventividade das cenas e como ela lidar com as situações
é bem interessante, principalmente quando ela assume o próprio manto de bailarina, beleza? Então toda essa questão fica implícita do filme. A partir do ponto que o roteiro e ela se assumem como outra coisa, o filme muda. Então as coisas, ou como as coisas acontecem, fazem sentido pela proposta da própria personagem ser uma mulher. E não tem essa questão de lacração ou coisa e tal. Não, é um filme de brucutu não tendo um brucutu. Assim como, sei lá, a própria Amanda Ripley em Alien, Katniss Everdeen, apesar de, né, em alguns momentos ali ter um negocinho ali em Jogos Vorazes, e várias outras que a gente viu, né, na história do cinema. Aqui ela se encontra nessa questão, e como as coisas acontecem e a veracidade das cenas são bem interessantes e bem legais. Então o filme acaba tendo essa personalidade de adaptar algumas coisas para uma mulher, como uma mulher lidaria com essa situação. E o roteiro, às vezes, até deixa isso muito claro, o que peca um pouquinho, na minha opinião. Se deixasse isso também no subtexto, sabe? Eu acho que ficaria um pouco melhor, tanto para a gente tentar entender o como e o porquê disso estar acontecendo, né? Porque tem cenas que ela vai lutar com o brucutu, ela prende no pescoço do cara e o cara simplesmente levanta ela, porque ela é mais leve, com certeza. Só que como ela lida com a situação, faz sentido para a personagem, entende? Então isso acaba fazendo com que o roteiro, né, ou no caso as cenas, colaborem com o roteiro. E a questão de e Ana de Armas, ou a personagem, ela acaba conseguindo segurar o filme, assim como Keanu Reeves consegue segurar com John Wick? Bom, em alguns aspectos sim, em outros não. Porque a própria personagem ou a própria atriz, elas têm a sua própria personalidade, mas para segurar esse filme de ação nas mãos mesmo, como uma imponência, sendo que filmes de ação são feitos para a maioria, né, de homens, basicamente, é um pouco mais difícil. Talvez, se eles conseguissem diminuir um pouco o tempo do filme e as cenas que eu falei para vocês sobre como uma mulher lidaria com as situações fossem um pouco mais inventivas em certos aspectos, eu acho que ela conseguiria sim. Mas pelo roteiro tentar fazer com que o filme se encaixe dentro da ordem cronológica ou dentro desse universo e trazer o John Wick para dentro do filme para fazer essa questão dos homens irem assistir ao filme, eu acho que ela acaba, né, tendo mesmo que se tornar, né, essa autorreferência ao próprio John Wick e contando com a participação do Keanu Reeves e do próprio John Wick dentro da história, que assim, se encaixa só para se encaixar mesmo, porque diferença não faz tanto, sabe? Então eu acho que nessa questão, sabe, fica mediana, eu diria, né? A questão meio medíocre dele somente aparecer para tentar levar mais público claramente para dentro do filme. Inclusive, o próprio nome, né, do filme é Bailarina do Universo de John Wick, para utilizar esse nome, né, para fazer com que as pessoas vão assistir ao filme. E sim, é um filme da franquia John Wick, é sim algo que se encaixa dentro da história, apesar de fazer um retcon ali dentro, né, para que John Wick participe da coisa, né, do roteiro. As cenas que ele aparecem são utilizadas do filme anterior, tem algumas outras que são utilizadas, né, para esse próprio, até mesmo porque, né, não faria muito sentido os dois lutarem ali e ele não estar na cena realmente. Tivemos alguns problemas com a produção, regravaram algumas cenas, né, porque o próprio diretor ou coordenador dessa franquia acabou percebendo que faltava uma coisinha ou outra para que fique um projeto um pouco mais com a cara de John Wick, e aí ele teve que pôr a mão dele mesmo. Então por isso que o filme foi adiado, né? Eu acho que do ano passado para esse ano. Então algumas coisinhas tiveram que ser regravadas, feitas de uma outra forma, que eu acho que até que agradaram, né? Senão seria, eu acho que talvez um filme mais genérico, entende? Até mesmo porque o diretor, eu não lembro o nome dele, é o diretor que fez Anjos da Noite, lá do começo dos anos 2000, e aí em algumas cenas, em alguns momentos, você nota alguns maneirismos que ele tem. Então o outro diretor teve que dar um apoio ali pra ele, entende?
Então isso foi algumas alterações que eu acho que foram positivas para a trama do filme e para como o filme aconteceria dentro do universo. E eu achei bem legal. Então agora vamos falar do que eu realmente achei, se eu acho interessante, minha nota pro filme, beleza? Bailarina, do universo de John Wick, é um filme divertidíssimo de ação. Um filme brucutu sem ter um brucutu, entende? Algo que faz uma relevância para os filmes de ação envolvendo mulheres, como eu disse, né? Os próprios os dois primeiros filmes de Alien, Kill Bill, né, que é bem importante também, com a personagem feminina, a própria saga Jogos Vorazes, tem alguns outros, né, que vocês podem deixar aí nos comentários, mas ainda assim é um bom filme de ação para você assistir. Você pode ir ao cinema, que eu acho que a experiência no cinema é sempre melhor, mas ainda assim você pode curtir com a família em casa também. É um filme repleto de ação, beleza? E claro, muito brutal, que faz um contraste, inclusive, com a própria personagem, que geralmente a galera fala, não, mas as mulheres são mais delicadas ou coisas do tipo. Mas quando ela assume esse lado violento e essa questão de ela ter que usar coisas, né, um pouco diferentes do que o próprio John Wick usaria, para fazer jus e bater de frente com caras gigantescos que são mais fortes do que ela, acaba indo para um lado bem brutal e fazendo um contraste bem legal. Quando ela assume essa questão da brutalidade mesmo e das armas que ela vai utilizar para conseguir avançar dentro da trama. E isso faz com que o filme fique ainda melhor. É um filme muito brutal por conta de ser um filme mais feminino, sabe? Com a protagonista feminina. E você fala, ah, não, ela vai ter os... Não, bicho, o bagulho aqui é insano, beleza? E assim, isso me agrada muito porque, né, muito se perguntava sobre a qualidade desse filme. Então vamos lá. O filme acaba entregando, sim, um filme de John Wick, mas ao mesmo tempo não é um filme de John Wick, porque ele busca a sua própria identidade. Com certeza eles vão fazer um crossover ou alguma coisa, até mesmo pelo mundo que a gente vive hoje, e esses dois personagens vão estar, sei lá, num John Wick 5, que provavelmente vai existir, com o John Wick retornando aí dos mortos, né? Mas enfim, o filme me agrada bastante e, na minha opinião, ele talvez fique um pouquinho abaixo, mas só um pouquinho abaixo do primeiro filme. Talvez seja o mais fraco, né? Porque todos os John Wicks foram evoluindo, né? Em questão de qualidade e assim, é insano isso acontecer, beleza? Mas em comparação com o universo de John Wick, né? Pra mim, o filme Bailarina é uma nota 7,5. O primeiro filme da saga John Wick, na minha opinião, pode ser aí um 8, 8,5, mais ou menos. O segundo daí 9, o terceiro um 9 também, e o quarto, sei lá, 9,5. Então é mais ou menos essa a nossa nota para a franquia. A série O Continental, que seria algo mais pro submundo, acabou se perdendo na própria identidade e eu acho que faltou, sabe, alguma coisinha ali para dar um gostinho, um sal, sabe, um tempero para a série. E talvez a série para mim seja só aquela para passar de ano. Uma nota 6 talvez encaixaria para a série O Continental. Então essa basicamente é a minha nota e a minha review, crítica, análise e resenha do filme Bailarina do universo de John Wick. E bom pessoal, então é isso. Obrigado você que assistiu o vídeo até aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Muita coisa para se pensar, né, nessa questão aí do filme. Muita coisa interessante, expande o universo e é um filme bem divertido. Espero realmente que vocês tenham gostado da nossa resenha e comenta aí embaixo se você, depois de assistir a nossa resenha, vai assistir no cinema, ou se você já foi no cinema e veio conferir alguma coisa aqui, beleza? Então agora sim, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades e, claro, continue aqui com a gente, com a nossa playlist de resenhas e a nossa playlist de lançamento de 2025, que está bem legal, belezura? Então agora sim, vou ficando por aqui, um abraço e fui!